Eu, como sempre, gosto de louvar, e aí depois eu vou enviar as crianças, né? Geralmente, eu oro, já envio as crianças. Mas eu tenho, assim, um pequenininho aqui, que é um príncipe, que ele fala, eu não quero sair sem ouvir a pastora cantar. Então, eu acho que é muito bom também as crianças ouvirem o louvor em hebraico, né? É muito importante. Eu vou louvar com Sofonias, que fala assim, canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Amém. Vamos declarar isso, que não importa as guerras que ainda continuam, que nós sabemos, né? Importa o Deus que é poderoso para fazer mudar tudo num segundo. Eu digo sempre assim, quando estamos falando muito de glória, né? Se Deus tirar 3 minutos o oxigênio, nenhum aqui fica vivo. Na terra toda. Aliás, a terra toda morre, né? Esse louvor é bem alegre. Eu pedi muito ao Espírito Santo, com o que eu vou louvar, né? Os louvores que eu geralmente canto, aprendi na década de 90, lá em Israel, né? Hoje tem muitos adoradores cantando, inclusive cânticos que não foram compostos assim, em hebraico, mas passa para o hebraico e canta. Eu acho maravilhoso também. Mas eu prefiro esses antigos, né? Eu sou moda antiga. Então eu falo assim, ame-me ou deixe-me. Porque é o jeito que eu gosto de adorar o nosso Deus. Roni, Roni, bate Zion, Ariu, Israel, Simhi Velsi, Bechole, bate Yerushalayim, Esir Hashem Mispatav, Binah Ofer, Melech Israel, Adonai, Merkiveh, Al Tirei. Vocês não conseguem bater palma? Roni, Roni, bate Zion, Ariu, Israel, Simhi Velsi, Bechole, bate Yerushalayim, Mayom HaKu Yaseh, Yerushalayim, Al Tirai, Zion, Zion, Al Yirbu, Yadai. Roni, Roni, bate Zion, Ariu, Israel, Simhi Velsi, Bechole, bate Yerushalayim, bate Yerushalayim, bate Yerushalayim. Obrigada. Agora vamos enviar as crianças para que elas aprendam na linguagem dela a porção que Deus tem, porque são flechas polidas que pisarão nas nações como embaixadores do Eterno, né?
Eu creio que todas essas crianças aí, Deus está enchendo da sua palavra para que elas derramem de maneira diferente de nós mais antigos. Quando eu falo nós mais antigos, eu sei que eu sou mais antiga, mas vocês não são tanto, né? Mas é que essa nova juventude tem uma maneira de falar diferente e alcança pessoas que nós não alcançamos, não é? Eu fico muito feliz de poder ministrar a palavra, é o que eu mais gosto. Hoje eu estava conversando com a Dina, ela falando sobre libertação. Eu gosto muito de libertação, trabalhei muito nisso, mas eu amo ensinar e amo adorar. E esse tema sobre a glória é algo maravilhoso, que estamos estudando esse mês todo e não dá para saber nada da glória de Deus, com tudo que a gente tem estudado. A última palavra que eu falei sobre o profeta Isaías, quando ele teve a visão do trono de Deus. Isso foi no capítulo 6 de Isaías, né? E ele descreve que os serafins, os anjos e todos os seres celestiais ficam o tempo todo falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você imaginou continuamente falando assim, sem parar? Você pode falar comigo essa frase? Toda a terra está cheia da glória de Deus? Está cheia da glória de Deus. Por que a terra toda, se os serafins, os anjos, estão dizendo que toda a terra está cheia, é porque está cheia da glória de Deus. Nós sabemos que estão acontecendo coisas terríveis no mundo. Mas isso não impede que a glória de Deus esteja em toda a terra. E o que é a glória? Em hebraico, kavod, que significa honra, abundância, esplendor, dignidade, reputação, compaixão, graça, bondade. Isso está continuamente sobre todos nós. Todo dia as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida, por isso estamos aqui. E o que fazer para reconhecer a glória de Deus? Deus é tão santo, tão puro. Ele é todo-poderoso. A gente não tem como descrever o que Deus é, porque Ele é tudo. Então, como é que a gente vai reconhecer a glória dEle, né? Somente conhecendo a sua palavra e praticando. Quanto mais você estuda a palavra, hoje, por exemplo, nós estamos estudando aqui. Esse ensinamento, cada capítulo, cada verso que a gente lê de um dos livros e medita e coloca em prática, isso nos faz saber, assim, algo muito mínimo, eu falo ínfimo, um nuance, algo assim minúsculo do que é a glória de Deus. Eu não creio que nenhum homem aqui na Terra tenha a ideia do que é realmente a glória de Deus. Porque é algo que excede o entendimento humano. E nós vemos que Moisés estudou muito para poder, vamos dizer assim, conhecer mais Deus. E ele registrou cuidadosamente tudo que Deus ordenou que ele podia fazer, não podia fazer. Eu não tinha prestado atenção nesse texto aqui, que eu já li muitas vezes, Deuteronômio, Devarim 28, 58, 59. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível do Senhor, teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua semente. Eu não tinha, olha, já li Deuteronômio, não sei quantas vezes, não tinha reparado
que um dos nomes do nosso Deus é Deus glorioso e terrível. Então, eu lembro que a nossa amada diaconisa Noêmia dizia assim: dura coisa cair na mão do Deus vivo. Ela gostava muito desse texto e falava, e é mesmo, nosso Deus é terrível. Ele é amoroso, ele é santo, ele é puro, ele é tudo que você imagine de bom, mas ele é justo. Ele é misericordioso também. Mas ele não tem o culpado por inocente. Isso a Bíblia deixa muito claro, né? Quando eu escrevi o livro Nuvem e Glória, não sei se todos aqui leram, eu estudei bastante sobre esse assunto e o Espírito Santo me deu várias revelações. Mas são porçõezinhas muito pequenas diante do que é a glória de Deus, né? É muito mais do que você e eu possamos imaginar. Mas nós sabemos que é a presença manifesta de Deus. Hoje, por exemplo, a pastora, a esposa e o filhinho, achei linda, a família orando ali, agradecendo. Deus cumpriu uma promessa. Isso aí é a presença manifesta de Deus na vida dos irmãos. É o cumprimento de algo que Deus falou. Então, nós não podemos desanimar, porque as nossas orações não estão sendo respondidas, porque estão acontecendo coisas que a gente não entende. Não, nós temos que olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra, né? E, ao olhar para a palavra de Deus e obedecer, não podemos só ler, né? Nós vamos conhecendo um pouquinho. Eu quero compartilhar um testemunho, que eu acho que eu já compartilhei aqui. Logo que meu esposo se converteu, e nós morávamos lá no sítio. E meu irmão ia para lá, meu irmão mais novo, que ele estava bem aquecido no Espírito Santo naquela época, que ele tinha sido batizado no Espírito Santo, e ficava horas e horas e horas orando. Então foi ele, a esposa, o cunhado, a cunhada, e uma das filhas, estava o Maurício, o Cipriano e eu. Não sei se todos conhecem a casa que eu morei lá no sítio, que foi projeto do meu marido, que era engenheiro e arquiteto, e ele gostava de coisas diferentes, né? Então, a casa ela é bem diferente. A sala é muito grande, e são 3 ambientes, e nós estávamos ali orando. Reunimos para orar e adorar a Deus. Então, naquele primeiro ambiente, nós começamos a orar, orar, orar. De repente, e Cipriano ficava andando, que ele nunca foi de ficar muito parado. Então, ele ficava andando na sala, assim, que é bem, tem uns 8 metros de extensão, né? E, de repente, ele começou a rir. Mas era um riso que não parava. E foi ao mesmo tempo que eu vi descer, que também o pé direito é bem alto. É o dobro do normal das casas, né? O pé direito das 2 salas. Então, eu vi descer um ser celestial, que eu concluí no fim que era o Senhor Jesus. Mas não afirmo porque eu não tive assim, eu não vi as marcas, não vi nada, porque eu só vi a roupa. A roupa foi descendo e era tão brilhante, de um branco que eu não via aqui na terra. E à medida que foi descendo, o Maurício começou a chorar sem parar, Cipriano andando para lá e para cá, rindo sem parar, minha cunhada, todo mundo ali amoleceu, ninguém ficava em pé, a gente não parava em pé. Nós ficamos emplastados no chão. E isso, para mim, eu falei, poxa, nós não conseguimos levantar mais. E eu só vi que o braço, porque a cabeça eu nem vi, eu não sei se ficou para cima do teto, de tão grande que era, não sei.
fez assim o braço para o lado da irmã da minha cunhada, né? Ela tem uma voz bem ruim. Para quem tem bom ouvido, assim como Moisés, né? Como eu, ela tem uma voz assim bem desafinada, mas gosta de louvar a Deus. E Deus não está olhando se a sua voz é boa, bonita ou não, Ele está olhando o seu coração, né? Olha, ela começou a cantar em cânticos espirituais. Parecia uma cantora de ópera. Eu falei, meu Deus, quanta coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo ali, assim, né? E nós ficamos assim um bom tempo. E Cipriano rindo muito, até que ele era recém-convertido, não estava habituado com nada. Ele falou assim, nós temos que parar com isso, porque nós estamos aqui todos perdendo o controle. Aí, quando ele falou isso, a visão sumiu, gelou, acabou tudo. Ninguém mais chorava, ninguém mais... Aí nós ficamos assim, tudo com umas caras esquisitas, porque estava uma coisa maravilhosa. Só depois que ele entendeu, que ele cortou aquela unção que estava ali naquele momento. Eu não sei o que mais que Deus pretendia fazer conosco ali. Mas aí ele sempre falava, eu me arrependo tanto. Eu não sabia que era Deus que estava agindo. Eu nunca ri desse jeito na minha vida, porque ele não conseguia parar de rir. Eu não sei, alguém aqui já viu a unção do riso? Algumas pessoas aqui já viram, né? Tempos depois, a gente estava lá no Mauro Cerulo, e uma senhora muito bem arrumada foi no altar, que eu não sei quem que mandou que ela subisse ali, e a hora que o Mauro Cerulo falou daquele jeito dele, que eu não sei imitar, e pôs a mão assim, ela caiu gargalhando, mas assim, aquela etiqueta toda acabou. E ela ria sem parar, porque é uma manifestação do Espírito Santo. Então, a minha orientação, nunca julgue o que você está vendo. Peça para Deus te dar discernimento e não julgue, porque você não sabe se é do Espírito Santo ou não. Então, não fale nada e peça para Deus te dar discernimento, não é? E, então, para mim, ali foi um momento de glória. Que a gente viu algo pequenininho, mas foi muito bom. Aí, a primeira parte dessa meditação, que isso aqui tudo foi introdução, viu? Mas não vai ser demorada. Homens na Bíblia que buscaram a presença de Deus. Eu destaquei alguns nomes. O primeiro que eu destaquei foi Abel, filho de Adão. Por quê? Quando ele foi levar a oferta para Deus, ele levou do que ele tinha de melhor. O melhor do seu rebanho, da gordura. Então, aquilo agradou o coração de Deus. Já o irmão dele, Caim, eu não sei como é que era o que ele levou, mas Deus não se agradou. Porque Deus está olhando o nosso coração quando nós damos e o que é que nós estamos trazendo. Então, a minha pergunta para cada um aqui, você tem dado o seu melhor para Deus? Não estou falando de oferta no altar. Estou falando do seu tempo, da sua maneira de tratar as pessoas. Então, é disso que eu estou falando. Porque quando você trata um irmão com amor, você está fazendo para Deus. E Deus está olhando e está se alegrando com isso. Então, Abel foi aprovado. E aí vem o Enoque. O Enoque era filho de Jared, Gênesis Bereshit 5:24, e fala, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Na época que o Enoque viveu aqui, a terra estava muito corrompida, como está hoje. Não, eu acho que só aumentou o número, porque aumentou o número de pessoas, né? E ele buscava constantemente Deus, por isso Deus o levou.
porque não tinha como ele conviver com aquela humanidade. E eu pergunto, como que você tem buscado Deus? Qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? Para quem é? Eu antes não pensava muito nisso. Quando eu comecei a aprender, eu acordo assim, eu já começo a orar e falar com Deus e dar bom dia para o Espírito Santo, pedindo que me dirija, para Jesus, para que eu seja sempre fiel ao noivado que nós temos, ao compromisso que nós temos, para quando Ele vier nos buscar, eu subir com Ele. Porque eu não sei se alguém aqui quer ficar, mas eu quero subir. Eu já ouvi pessoas, que eu não vou falar o nome, alguns aqui até conhecem, que afirmaram que, por exemplo, se for arrebatamento hoje, quer ficar para ajudar os que ficarem aqui. Eu disse, mas eu nem que pague o peso de ouro, eu fico aqui. Eu quero ir. Então, eu não sei você, né? Eu acho que cada um tem direito de decidir o que ela acha melhor. O terceiro é Moisés. Todo mundo sabe a história de Moisés, que nasceu no Egito, foi criado como príncipe, ele era arquiteto, era um excelente guerreiro, tudo, né? Mas quando ele matou um egípcio, ele fugiu e ficou na casa de Jéter, que era um sacerdote, casando-se com Zípora. E ficou 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro. E aí, em Êxodo, Shemote 3, no Monte Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, e a sarça não se consumia. Então, ele estava com 80 anos quando ele teve essa primeira experiência, e a partir daí você continua lendo a história dele. Ele nunca mais quis ficar longe da presença de Deus. Lembre-se disso, a presença atrás da glória. E Moisés ansiava pela presença de Deus. Não significa que a gente não erra. Moisés também errou. Mas ele sempre se voltava para Deus, não é? Por causa dos erros dele, que não são muitos que relatam como o de Davi, mas ele não entrou na Terra Prometida. Vocês devem lembrar desse trecho, né? Porque era para ele falar com a rocha e ele bateu. Então, eu sempre falo, cuidado com os detalhes. Deus é detalhista. Se Deus disser a você, não, eu vou ajudar tal pessoa, pergunte para Deus se é aquele momento, se é para fazer daquele jeito. Não vá sem a orientação do Espírito Santo. E o Moisés era muito, vamos dizer assim, desrespeitado pelo povo. Eu estou procurando a palavra certa para não falar diferente. Porque cada problema que acontecia, o povo murmurava. Isso todo mundo sabe, né? Que o povo nem entrou na terra, só os que nasceram no deserto. E quando eles murmuravam, Moisés tinha que pedir perdão para Deus dos pecados do povo. Isso aí é sempre papel do líder, né? A gente tem que estar pedindo perdão pelos pecados da igreja. Você, como filho de Deus, tem que estar pedindo perdão pelos pecados da sua família também, quando você ora, e para que Deus coloque sempre aquilo que Ele sabe que é o melhor para cada um, não é? E Moisés sabia a diferença entre estar com Deus ou não. E Deus foi ficando tão irado com o povo, de tanta murmuração, e deles irem contra Moisés. Quando a pessoa se levanta contra o ungido de Deus, está se levantando contra Deus. Até a irmã de Moisés começou a falar contra Moisés. O que aconteceu com ela? Ficou leprosa. Por quê? Não é para falar contra o ungido do Senhor.
Não é para se levantar contra os ungidos do Senhor. E Moisés, mesmo assim, ele se prostrava, orava e pedia para Deus ter misericórdia. Deus falou, olha, eu não vou com esse povo, porque senão eu vou matá-lo. Deus já estava cansado de tanta murmuração. Então, às vezes, eu vou murmurar, né? Eu estava, não sei para quem que eu falei. E essa noite, já faz 2 noites, acabou o ar-condicionado do meu quarto. Meu quarto é um forno, porque no último andar é laje, não tem, então é uma sauna. Você imaginou ficar sem ar-condicionado? Aí eu falei, não, eu não vou murmurar. Deus vai dar graça de fazer outra coisa, né? Não é fácil. É nessas horas que você é provado e vê se realmente você consegue se manter fiel a Deus. Me ajude a orar, porque o técnico falou que só segunda-feira que arruma. Mas eu creio que eu vou viver bem esses dias com ou sem ar-condicionado, não é? Lá no deserto não tinha ar-condicionado e o povo sobreviveu. Então, nós não podemos murmurar. Nós temos que tomar cuidado para não fazer como aquele povo que aborrecia muito Deus, né? E Moisés pedia para Deus, não nos deixe, se a sua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Por quê? Ele sabia que Deus com a gente é diferente de quando a presença não está. Então, queira sempre a presença de Deus. Fale para o seu irmão, não murmure. Essa é uma tendência humana terrível. E em Mateus, nós lemos, quando Jesus subiu no alto monte, com os discípulos, Pedro, Tiago, e houve aquela transfiguração. E no verso 3 fala, eis que lhes apareceram Moisés, Elias falando com ele. Por que eu destaquei esse verso aqui? Porque embora Moisés, fisicamente, ele não tenha entrado na terra prometida, Deus permitiu que depois ele, com o corpo glorificado, pisasse num alto monte, lá em Jerusalém. Deus é Deus, né? Quem ia pensar que Moisés ia pôr o pé lá? Mas, pois, leia depois, se quiser saber tudo, é muito lindo, o capítulo 17. Aí eu pergunto, você busca continuamente Deus? Não é buscar na hora do problema, na hora da luta, porque a luta está diária. Mas você busca para adorar a Deus, para agradecer, não importa o que esteja acontecendo, né? E eu falo bastante de Moisés, que vocês sabem que é um personagem que eu gosto muito, né? Quando o povo acampou em frente ao mar e viu o exército atrás, eles ficaram com medo. Ter medo não é pecado, na minha opinião, viu? Embora medo seja um espírito. O pecado é você deixar o medo dominar. E não crer que Deus é poderoso para mudar a situação e aquele medo sair. Não é? Mas o povo murmurou contra Moisés, porque ficou com medo, mas eles também não tinham o Espírito Santo que todos que têm Jesus têm. Fala assim, eu tenho o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo, é muito mais fácil a gente caminhar aqui na terra, né? Olha o que eles disseram para Moisés. Não havia sepulcro no Egito para que você tirasse a gente de lá, para que morramos nesse deserto? Então, eles não temiam falar contra Moisés, não é? Mas Moisés continuava do mesmo jeito, pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo e não deixando que Deus saísse de perto deles. E
Em Êxodo, Shemot 33, 11, diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Olha, você imaginou que privilégio falar com Deus assim, tão de pertinho, né? Mas o rosto de Deus eu tenho certeza que Moisés não via, porque isso é bíblico. Deus falou para Moisés que ele não ia ver a face dele, não ia ver a glória dele, assim, que ele ia mostrar, mas não totalmente, porque senão ele não continuaria aqui na terra. Quando fala que ele morreria, não é que ia se perder, ele seria levado para o céu. Se vocês assistirem a palavra que o apóstolo Maurício deu no domingo passado, lá em São Paulo, ele fala sobre o que foi que realmente Moisés viu quando Deus falou. E Moisés pediu, quero ver a tua glória, Senhor. E Deus falou para Moisés ficar, então, atrás de umas pedras, né, penha, e tem uma explicação muito boa, que se vocês tiverem curiosidade, assistam. E eu passo agora para Davi, porque senão eu fico muito no Moisés, né? Eu sempre falo que eu quero conversar muito com Moisés, porque ele era paciente, né? E era muito manso. E eu peço muito a Deus que me dê essa mansidão. Davi, nós sabemos que foi o maior rei de Israel. Foi o que mais conquistou terras para Israel. Tanto que as mãos dele tinham muito sangue, de tanto ele matar os inimigos, né? E ele errou bastante. Mas ele é chamado na Escritura homem segundo o coração de Deus. Está em Atos 13, 22. Por quê? Porque ele era um homem arrependido. Ele não se justificava. Quando ele era confrontado no pecado, na mesma hora, ele já reconhecia, dizia, pequei. Quando alguém erra, e ela é confrontada no seu erro, eu estou falando erro, mas é pecado, não é? E ela começa a justificar por que ela fez aquilo, não houve arrependimento. E não vai haver perdão também. Então, vamos fazer como Davi. Chegou e falou, você errou aqui, assim, assado, mesmo que não seja exatamente como a pessoa está falando. Perdão, Senhor. Tudo que eu fiz contra, eu peço perdão. E peço perdão também para as pessoas, né? Porque para Deus é mais fácil pedir perdão. E perdoar também, eu já perdoo rápido hoje em dia. Mas outra coisa assim, que eu acho complicada é quando a pessoa pede perdão, mas começa a explicar toda aquela condição, tudo o que aconteceu. E isso aí faz com que todo aquele falatório não resolva mais nada. Você precisa ser sincero com Deus, porque Ele conhece seu coração. O Davi, quando ele mandou matar Urias, pecou com a Batseba, ele fez tantas coisas erradas, né? E aí ele ficou desesperado quando ele reconheceu o erro dele. E é quando ele escreve o Salmo 51, que eu creio que todo mundo aqui conhece, né? Fala, meu Pai, te peço perdão por tudo que eu fiz. Falei, pensei, eu senti e te entristeci. Te peço perdão e não me lances fora
da tua presença, ó Deus, dá-me a alegria da tua salvação. Enche-me do teu Espírito, renova minha vida, faz de mim um verdadeiro adorador. Esse salmo é maravilhoso, reflete o arrependimento real. Por quê? Não adianta você levantar as mãos e dizer que é adorador se você não tem um arrependimento real no seu coração, né? E Davi sabia o que era ter a presença de Deus e não ter. E ele viu que Saul perdeu a presença de Deus, perdeu o Espírito Santo. Eu sempre falo, cuide para não perder o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. E não fique impedindo aquilo que o Espírito Santo está orientando. Porque a gente vai fazendo tantas e tantas vezes a mesma coisa com o Espírito Santo, ele vai se entristecendo, que ele vai saindo pouco a pouco. Daqui a pouco você não ouve mais o Espírito Santo. E um dos maiores pecados que existe é contra o Espírito Santo. Que a palavra de Deus fala que todo pecado Deus perdoa, exceto quando você blasfema contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão nem aqui, nem depois. Então, nós aqui como filhos de Deus, temos que ser sábios, temos que ser tementes a Deus, né? E agora, já estou quase terminando, viu? Eu tomei assim, devagar hoje, mas eu não vou culpar o ar-condicionado, viu? Porque quando você não dorme bem, não é fácil. Mas a terceira parte, que é a última parte, né? Que eu quero falar é qual o modelo da palavra, porque tem vários outros aqui que eu podia citar. Mas eu destaquei o último, que no último Shabá o pastor Wagner deu uma palavra excelente sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu uma excelente palavra sobre esse assunto. Então, esse é o último que eu vou falar, porque eu não vou falar em Daniel e vários outros que tem. Jesus Cristo é em grego, Yeshua HaMashiach é em hebraico, Salvador, o ungido ou enviado, é português. Então, você fala em Jesus ou Yeshua, você está falando no único que pode nos levar a Deus Pai, que nos dá a salvação, né? E Jesus, de todos que tem aqui na palavra de Deus, foi o que mais esteve na presença de Deus. Porque, às vezes, a pessoa faz confusão achando que Jesus, aqui na Terra, ele era Deus também. Não. Jesus nasceu 100% homem, por obra do Espírito Santo, no ventre da Virgem, mas nasceu sem pecado e nunca pecou. Mas ele constantemente buscava a face do Pai. Ele declarou mais de uma vez, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo o que eu ouço meu pai falar. Então, o tempo todo ele esteve na presença do Pai. Ele conhecia a glória do Pai assim como ninguém. Esse é o modelo que você e eu temos que seguir, porque ele é perfeito. Em tudo ele fazia a vontade do Pai. E cumprindo-se as profecias todas nele, mais de 200 profecias, para você saber quem é o Messias, ele morreu numa Páscoa, num Pessa. Como o pastor Vandes falou, nós viremos aqui celebrar
a festa de Deus, é algo que Deus mandou. E Jesus celebrava todas as festas. E, para cumprir a Escritura, ele morreu numa Páscoa. E ele foi levantado na cruz às 9h da manhã. Ao meio-dia foi quando fez trevas na terra. E às 3h era a hora do sacrifício do cordeiro, para o sacerdote levar o sangue no Santo dos Santos. Foi nessa hora que ele entregou o espírito dele para o Pai. Por quê? Ele foi o último sacrifício no altar. Depois de Jesus, acabou, né, o assunto de sacrifício de animais. Por quê? O sangue de Jesus é suficiente até, assim, não sei dizer, eternamente. E por que você acha que Jesus, no Getsemane, suou sangue e pedia para Deus, se possível, passa de mim esse cálice? Ou seja, não me faça estar lá naquela cruz. Você acha que ele tinha medo de morrer na cruz? Jesus não tinha medo de nada. O que acontecia é que Jesus, com a intimidade que ele tinha com o Pai, ele sabia que a hora que ele avocasse, o verbo é avocar, é atrair, o seu e o meu pecado, Deus Pai viraria as costas para ele. E ele nunca esteve separado de Deus Pai. Então, isso para ele seria a pior coisa. Por isso que ele pediu, se possível, passa de mim esse cálice. Porque naquela hora ele ficou separado de Deus pela primeira e única vez, né? E ele fala o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Porque a presença de Deus se afastou. E nós sabemos que ele entregou o espírito dele nas mãos do Pai. Foi até o inferno, ao terceiro dia ressuscitou e ficou 40 dias aqui na terra com um corpo glorioso, como você e eu vamos ter também. Você imaginou que delícia ter um corpo glorioso? E eu separei aqui assim, João e Yohanan, Jesus no Getsemane, orando, fala, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Quer dizer, Jesus tem poder sobre a sua vida, você queira ou não, porque Deus Pai deu isso a ele, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é a vida eterna? Conhecer apenas o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, né? E aí Jesus continua, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim, esse é um dos nomes de Deus, Criador, estavam juntos quando tudo foi criado. Quando o Pai fala, haja luz, quem é a luz? Jesus. Então, Jesus pede para o Pai voltar, dar a Ele, né? Ele abriu mão da sua glória, para que você e eu possamos estar na glória com Ele. É maravilhoso isso, vocês não acham? Nós mortais, imperfeitos, porque eu me acho muito imperfeita. Eu busco ser semelhante a Jesus, mas vira e mexe eu não sou. E aí eu peço perdão, falo, não, Senhor, eu preciso ser como, eu quero olhar como Jesus olha.
não julgar as pessoas e quero fazer aquilo que Deus quer para mim aqui na terra até o final dos meus dias. Você quer isso também? Amém? Então, eu tenho certeza que nós não vamos ouvir essa frase aqui que eu marquei de Mateus, para as pessoas que não querem obedecer a Deus, vem até a igreja, mas o coração está longe. Não assimila o que está ouvindo, porque a cabeça dela está longe, os pensamentos e o coração estão longe. Aí a pessoa pensa que ela está salva. Mas Jesus alerta, que em Mateus 7, 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês lembram dessa passagem? Por quê? A pessoa vai falar para Jesus assim, em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu curei as pessoas. Nada disso vai servir para dar entrada no céu. A única coisa que vai servir é até o final nós nos mantermos firmes, buscando obedecer a palavra de Deus. Não significa que a gente não vai errar, porque vai errar, viu? Mas o importante é arrepender logo. Perdoar logo, para você poder orar ao Pai Nosso. Senão você não pode orar. Seja feita a tua vontade, né? Perdoa-me como eu perdoo. Vocês oram, Pai Nosso? Eu não sei como é que vocês fazem. Eu acordo, começo a orar. Peço que dou bom dia para o Senhor, peço para o Espírito Santo me dirigir, aí começo com o Pai Nosso, o Salmo 121, Salmo 91, e começo a falar a palavra de Deus. E falo o nome do meu filho, do meu neto, da minha nora, né? Coloco a igreja também, todos que estão conosco, porque vocês são minha família. E o bem que eu quero para mim, eu quero para cada um de vocês e suas famílias. Então, é assim que eu faço, eu não sei você. E não significa que durante o dia eu fico santinho o dia inteiro, viu? Mesmo fazendo isso. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E a perfeição a gente só vai ter lá na glória. Enquanto estivermos aqui na terra, não temos perfeição. A gente vai continuar sendo imperfeito. Muitas vezes, a pessoa está falando aqui na frente e não é o estilo que a pessoa gosta de ouvir. Não julgue. Pergunta, Pai, o que o Senhor quer que eu assimile disso que eu estou ouvindo? O que é para mim disso aí? Você ouve alguém cantando desafinado? Não critique. Porque ela está cantando para Deus e não para mim, para você. Se o coração dela for sincero, Deus está recebendo. Mas só Deus é que conhece o coração. Nós não conhecemos o coração. Olha, por mais visão aberta que a pessoa tenha, não conhece o coração. Olha, nem do marido, viu? Eu digo assim, por mais que você conviva, como eu convivi com a minha esposa, assim, com muita intimidade, a gente dificilmente desgrudava um do outro. Dizer que um conhecia o coração do outro, realmente, só Deus. Só Deus conhece. E isso que importa. E o meu conselho sempre é, esposas, abençoe seus maridos. Eles são um sacerdote que Deus levantou. Não importa o feminismo que está aqui na terra, querendo colocar a mulher em primeiro lugar. É a última coisa que eu vou falar e nós vamos orar, renovando a nossa aliança para ir para a mesa. Mas o Espírito Santo está me incomodando para falar isso. Que não é incomodando, ele está martelando assim na minha mente.
Esposas, não importa se você ganha mais que seu marido, não importa se você tem mais estudo do que ele, abençoe seu marido, porque ele é o cabeça, ele é o sacerdote, não é a mulher e nunca vai ser. É só você prestar atenção desde o Gênesis. Quando Eva comeu do fruto que não era para comer, e deu e o Adão comeu, e Deus foi falar com eles, com quem que Deus falou? Com a Eva ou com Adão? Com Adão. Por quê? Porque ele é o sacerdote. Eu podia contar várias coisas, mas não, é isso que o Espírito Santo queria que eu dissesse. Deus uniu um homem e uma mulher para que os dois juntos glorifiquem o nome dele. E toda vez que Deus vê a esposa abençoando o marido abençoando a esposa, e o casal abençoando os filhos, alegra o coração de Deus. Então, essa foi a última coisa que o Espírito Santo me incomodou muito para falar, porque cada vez tem uma propaganda maior contra, né, os casamentos. Eu quero que todos que querem renovar sua aliança com Jesus, coloque a mão no coração e repita: Pai, eu ouvi tua palavra. O que o Senhor quer que eu faça com ela na minha vida? Eu creio que Jesus Cristo é teu Filho, veio por obra do Espírito Santo, nunca pecou, morreu em meu lugar. E ao recebê-lo como Senhor e Salvador, eu me torno filho. E o Senhor confirma meu nome no livro da vida. Pai, que teu Espírito Santo me dê discernimento, para que eu caminhe aqui na terra, como o Senhor quer que eu caminhe. Que eu seja um reflexo de Jesus para todos que se aproximarem de mim. E eu traga o teu reino para a terra. Amém. Agora nós vamos passar para a ceia. Eu agradeço a Deus pela oportunidade.